Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis falando. Nessa aula a gente vai revisar alguns conceitos básicos de radiciação. Para isso, vamos anotar algumas coisas no caderno e depois resolver a lista 15, que está no Google Sala de Aula. Bom, então radiciação. Então, para a gente lembrar aqui do básico, isso aqui é uma raiz enésima de x. Esse númerozinho que está aqui é o índice da raiz, certo? Ele pode ser um 2, pode ser um 3, um 4, pode ser vários números aí. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. E o número de dentro é o radicando, certo? É o númerozinho que a gente vai extrair a raiz que está aí dentro. Então, observe alguns exemplos de como calcular a raiz de um número. Então, primeiro exemplo, qual o valor de raiz quadrada de 9? Então, para descobrir quanto que é a raiz quadrada de 9, você tem que pensar o seguinte. Você tem que pensar qual que é o número positivo que ao quadrado tem como resultado mais 9, certo? Definição de raiz quadrada de um número positivo é a resposta sempre a um valor positivo, tá? Então, qual é o número positivo que é ao quadrado dá 9? Então, como a gente sabe que 3 ao quadrado dá 9, isso significa, então, que raiz quadrada de 9 é igual a 3, certo? Como 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3, positivo. Outro exemplo, qual o valor de raiz cúbica de menos 64? Então, para calcular a raiz cúbica de menos 64, eu tenho que pensar qual que é o número negativo que é o cubo da menos 64. Como menos 4 ao cubo dá menos 64, isso significa que raiz cúbica de menos 64 é igual a menos 4. Bom, então vamos fazer alguns exemplos aqui. Quanto que é a raiz de 25? Então, para calcular a raiz de 25, eu tenho que pensar qual que é o número que é ao quadrado, qual é o número positivo que é ao quadrado dá 25. E o número positivo que é ao quadrado dá 25 é 5. Portanto, raiz de 25 é 5 positivo. Raiz quadrada de menos 25. Então, eu tenho que pensar qual que é o número negativo que é ao quadrado dá menos 25. E aí a resposta é não existe. É impossível calcular, não pertence aos reais. Porque nenhum número ao quadrado dá menos 25. Como a gente viu nas aulas anteriores, um número elevado a expoente par ou é zero ou é positivo, nunca vai ser negativo. Então, é impossível calcular, por enquanto, para a gente, a raiz de menos 25. Raiz cúbica de 8. Para calcular a raiz cúbica de 8, tem que pensar qual que é o número que é o cubo dá 8. E esse número é o mais 2. Mais 2 ao cubo dá 8, portanto, raiz cúbica de 8 é mais 2. Raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 tem que pensar qual é o número negativo que é o cubo dá menos 8. E esse número é o menos 2. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Portanto, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Outro exemplo, raiz quarta de 16. Eu tenho que pensar qual que é o número que elevado à quarta dá 16. E esse número é o 2. Então, a resposta mais 2. Raiz quarta de menos 16. Eu tenho que pensar qual que é o número que a quarta, qual é o número negativo que a quarta dá menos 16. E a resposta é não existe, é impossível por enquanto. Para a gente não pertence aos números reais. Porque nenhum número elevado à quarta tem como resultado negativo. Certo? Todo número elevado a 4 ou é zero ou é positivo. Então, para a gente, por enquanto, é impossível. Raiz quinta de 32. Eu tenho que pensar qual é o número que elevado à quinta dá 32. Esse número é o 2. 2 à quinta dá 32. Resposta 2. Raiz quinta de menos 32. Eu tenho que pensar qual é o número negativo que elevado à quinta dá menos 32. E esse número é o menos 2. Próximo, raiz de 1, raiz quadrada de 1. Qual é o número que ao quadrado dá 1? Esse número é o 1. O número positivo é 1. Raiz quadrada de menos 1. Qual é o número negativo que elevado ao quadrado dá menos 1? E a resposta é impossível, porque nenhum número ao quadrado vai ter menos 1 como resultado. Raiz cúbica de 1. Qual é o número que elevado ao cubo dá 1? E esse número é o próprio 1. Raiz cúbica de menos 1. Qual é o número que elevado ao cubo tem como resposta o menos 1? Então, resposta menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Raiz quarta de 1. Que número que a quarta dá 1? E esse número é o próprio 1. 1 a quarta dá 1. Raiz quarta de menos 1. Qual é o número negativo que a quarta dá menos 1? E a resposta é impossível, porque nenhum número elevado à quarta tem como resposta menos 1. Raiz sétima de menos 1. Qual é o número que elevado à sétima dá menos 1? E esse número é o próprio menos 1.
Bom, agora, observando esses exemplos aqui, você percebe que em alguns casos é possível calcular a raiz e em alguns poucos casos não é possível, não dá para resolver, como aqui no caso de raiz de menos 25, raiz de menos 1, raiz quarta de menos 16, raiz quarta de menos 1. Então, em alguns casos não é possível. Então, a gente tem que elaborar uma regra prática para a existência de uma raiz enésima de um número, ou seja, quando que é possível, quando que não é possível. Bom, então para isso a gente precisa relembrar dos nomezinhos, ó. Esse númerozinho aqui de dentro é o radicando e esse númerozinho aqui é o índice da raiz. Bom, então é o seguinte, se o número que está aqui dentro for positivo, a raiz sempre existirá, certo? Pode ser um valor bonito ou feio, mas sempre vai existir, raiz de um número positivo. Agora o problema é quando o radicando ele é negativo. Se o radicando for negativo e o índice da raiz for par, e aí o resultado é impossível, porque nenhum número elevado a expoente par tem como resultado negativo, então é impossível, não pertence aos reais. A gente ainda não sabe como fazer isso. Você vai aprender ainda isso lá no terceiro ano do ensino médio, certo? Mas aí outras coisas acontecerão até lá. Agora, o outro caso é se o radicando for negativo e o índice da raiz for ímpar. Aí é possível, o resultado existirá nos reais e será negativo, certo? Pode ser que não seja muito bonito o resultado, mas se o índice for ímpar, sempre vai existir a resposta. Uma outra forma de ver essa regrinha é usando esse diagrama. Ó. Se eu quero calcular uma raiz, se eu quero saber se ela existe ou não, eu tenho que primeiro olhar para o radicando. Se o radicando for positivo, o resultado existe e é positivo. Agora, se o radicando, se o númerozinho de dentro for negativo, aí você tem que tomar um cuidado. Se o índice for par, não existe. Se o índice for ímpar, existe e o resultado é negativo. Tá? Então, temos esses três casos. Um outro jeito de ver, eu quero saber se uma raiz existe. Então, eu tenho que olhar duas coisas. Primeiro, o radicando, se ele é positivo ou negativo. E depois, o índice, se ele é par ou ímpar. Bom, se o radicando for positivo, o resultado sempre vai existir e é positivo. Agora, se o radicando for negativo, se o índice for par, não existe. Se o índice for ímpar, existe, o resultado é negativo. Então, nesse diagrama, a gente consegue ver melhor o único caso que dá errado. É quando o radicando é negativo e o índice da raiz é par. É o único caso que não existe. É o único caso que tem que tomar cuidado. Bom, então para treinar mais um pouquinho disso, você deve terminar fazer a ficha 15 de radiciação, que está no Google Sala de Aula. Beleza, pessoal?